Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado do segundo trimestre de 2019 da Camil. Sim, o segundo trimestre, porque o ano fiscal deles é diferente, então o segundo trimestre deles acaba agora. Tá? Então, assim, começando, a gente tem ali, na verdade, a tese se confirmando, uma tese que eu acompanho há bastante tempo. Tá? O resultado continua naquela situação de resultado medíocre, ok? A operação vem ali, por que eu digo medíocre? Né? Porque a operação vem ali com um lucro, mas a operação vem apertada, tá? E aí suando, às vezes melhora um ponto, piora outro. Então a gente vê ela vindo já há algum tempo com resultado medíocre, o que não deixa de ser bom, tá? Os vídeos para acompanhar a evolução dessa tese estão aqui embaixo, né, na descrição. Se você rolar um pouquinho a barra aí no YouTube, você vê ali na descrição todos os vídeos, ponto a ponto, se não me engano é desde o terceiro trimestre de 2018. Tá? Então assim, por que eu gosto desse resultado medíocre? Porque ele é previsível, então causa aí essa consistência no resultado, ocasiona a possibilidade de uma consistência no método de operação desse papel, né? E aí eu opero pelo Catch and Release, que eu vou explicar mais para o final, mas se você quiser se adiantar, já está nos outros vídeos. Eu tenho operado Catch and Release há um bom tempo, foi um método que eu desenvolvi, tá? E aí a gente começa já partindo para o Due Diligence, só para garantir que as contas não desandaram demais nesse resultado medíocre, para que a gente possa continuar operando naquele método que a gente estava anteriormente, tá? E quando a gente vê ali, a gente vê uma piora considerável frente ao segundo trimestre de 2018, mais uma manutenção com melhora da margem operacional e piora da lucratividade, né, da margem líquida frente ao primeiro trimestre de 2019. E aí, por que eu cito o primeiro trimestre de 2019? Porque dessa forma a gente consegue ver ali que está ensaiando uma melhora gradativa e consistente, tá? Que é justamente o que a empresa também vê, e aparentemente está indo nessa direção. Um aumento ali no volume, melhoria em algumas partes que a gente vai entrar à medida que vai passando. E aí você me pergunta, Cassiano, mas não pode ser devido à sazonalidade? E aí, assim, não me parece existir sazonalidade entre o primeiro trimestre entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre nessa operação. Isso porque, se a gente olhar ali historicamente as margens operacionais e as margens líquidas, a gente não consegue ver claramente sazonalidade entre o primeiro e o segundo trimestre. E também quando a gente pensa no que a empresa vende, produtos ali, arroz, feijão, açúcar e pescado, não é um negócio que propriamente inspira uma ideia de que a galera só come arroz até X mês do ano, ou tem mais compra de arroz. Se fosse no final do ano, talvez, mas agora, meio que no meio do ano, eu não vejo como um problema. E o histórico das margens ali mostra que não existe essa sazonalidade clara, tá? Então, a gente vê uma melhoria delta, né, e uma piora considerável frente ao segundo trimestre de 2018. Quando a gente olha a receita líquida, a gente vê que tem um crescimento ali de 6,8% frente ao segundo trimestre de 2018 e uma queda de 1,1% frente ao trimestre passado, primeiro trimestre de 2019, atingindo ali 1,2 bilhões de reais aproximadamente. O EBITDA tem uma queda vertiginosa, né, 34% aproximadamente frente ao segundo trimestre de 2018, mais um crescimento de 6,9% frente ao primeiro trimestre de 2019, então é justamente aí essa melhoria operacional que eu estava falando quando a gente considera o trimestre passado, atingindo 88,7 milhões de reais. A margem atinge 7,3%, a margem EBITDA, o que é um ganho frente ao trimestre passado de 6,7%, porém uma perda considerável frente ao mesmo período do ano passado, onde a margem EBITDA estava em 11,7%. Tá? Quando a gente vai para a lucratividade, para o lucro líquido, e aí isso é uma coisa boa da empresa, a empresa continua mantendo, mesmo com operação apertada, lucro líquido todo trimestre. Tá? Ela tem uma queda ali de lucro líquido de 49,3% frente ao segundo trimestre de 2018 e uma queda de 19,4% frente ao primeiro trimestre de 2019, o trimestre passado, atingindo um lucro líquido ali de 38,2 milhões. Então, assim, a gente vê que teve uma melhora operacional, mas uma piora de lucratividade, de rentabilidade frente ao trimestre passado. Tá? A margem atinge 3,3%, que não é uma margem ruim para uma operação dessa, frente a 4% no trimestre passado, essa margem líquida, e 6,9% no mesmo período do ano passado. Tá? Passando para frente, agora que a gente já viu as contas ali, a gente vê a alavancagem. A alavancagem é algo que é para observar, a gente tem que observar porque ela teve um crescimento forte. Tá? E não me preocupa por causa do cenário de juros que a gente vive nesse momento e por causa da economia que deve começar a reaquecer, e aí, como eu vou citar mais para frente, deve possibilitar a empresa repassar mais os preços do custo de matéria-prima dela para o cliente final, e isso daí deve afetar positivamente os resultados daqui para frente, tá? Mas ela atinge ali 2,9 vezes, lembrando, dívida líquida sobre EBITDA, quando a gente fala alavancagem nesse tipo de operação, versus 2,2 vezes no trimestre passado, e só para a gente ter uma noção, 1,8 vezes no segundo trimestre de 2018, tá? Então, assim, esse aumento foi parte por causa do enfraquecimento do EBITDA, porque a operação está apertada, e parte por causa do aumento do endividamento líquido, tá?
O cronograma está um pouco apertado, mas se a gente parar para olhar ali o caixa, ele cobre 95% do curto prazo aproximadamente, tá? Então isso daí dá para a gente aí um espaço para respirar tranquilo. E a gente está vivendo num momento que, como eu falei antes dos juros, a gente vê aí a facilidade de rolagem de dívida. Então, se fosse o caso, mesmo não é tão preocupante porque a empresa opera no sistema com endividamento meio que CRA, né, atrelado a CRA, a recebível agrícola. Então tem ali uma garantia de recebível, mas de qualquer forma, se quisesse, se fosse o caso, ela conseguiria rolar essa dívida sem muita dificuldade, sem incorrer necessariamente no aumento do custo, tá? Falando justamente em aumento de custo do endividamento, o resultado financeiro vem melhorando historicamente, como a gente pode ver no gráfico. Então, assim, a empresa está cada vez mais com um menor custo de carregar essa dívida e a gente vê que ela já teve um resultado financeiro muito pior e isso mostra que justamente ela aguenta um endividamento maior sem grandes problemas, tá? Sem passar por um grande perrengue. E essa é a minha preocupação. A minha preocupação é o quê? Que ela não desande para que nesse período, enquanto ela fica oscilando naquela banda de preço, eu possa tradear ela tranquilamente sem a preocupação de que eventualmente aquilo ali vai desandar. A confirmação da validade de tese vem, a confirmação especialmente da banda inferior, né, nos R$6 ali que eu vou comentar daqui a pouco, vem do quê? O aquecimento da economia deve permitir o repasse do preço desses produtos que estão aumentando mais na matéria-prima do que na venda da empresa, tá? Na venda que a empresa faz de açúcar, arroz, feijão, deve permitir esse repasse para o consumidor com o tempo, então isso deve melhorar consideravelmente as margens da operação. A gente vê, querendo ou não, com todo esse aperto aí, um ganho de market share considerável, excluindo o setor do feijão, tá? Então a gente vê ali o arroz passa a ter um market share de 9,6%, frente um ganho ali de 0,5 ponto percentual frente ao segundo trimestre de 2018. Feijão tem uma queda de 0,5 ponto percentual frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 6,8%, ainda assim um pedaço grande, uma parcela grande, se você considerar feijão, né? Açúcar atinge 39,2% de market share, um ganho aí de 3,9 ponto percentual frente ao mesmo período do ano passado. Isso daí vale a pena lembrar, sem contar essa redução de volume que a gente teve por causa de uma ruptura pontual no fornecimento para a nova planta ali da Super Barra, né? Que é uma planta de empacotamento de açúcar, nova aí da Camil, tá? A sardinha atinge 40,4% de market share, um ganho de 1,3 pontos percentuais, é interessante, muito bom. E o atum atinge 24,7% de market share, com o maior ganho individual aí de 4 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado, tá? As marcas são fortes, e isso eu sempre comento, então o que segura aquele preço não caindo abaixo de 6, ali, na minha opinião, é em grande parte porque a gente está lidando ali com grande maioria das marcas deles, a primeira no setor onde ela opera, então isso é super positivo, acaba garantindo ali uma perenidade da empresa e aí as pessoas não conseguem, de fato, descontar o preço da ação de forma muito agressiva. A empresa tem tomado iniciativas tanto no SG&A, né, no custo de vendas gerais e administrativas, quanto aí na formação desse Super Barra, que nada mais é do que um processo de verticalização da operação, ali onde o pacotamento passa para dentro da empresa também, né, do açúcar no caso. Então esse tipo de iniciativa é algo que a gente não vai colher agora, mas vai colher aí no futuro próximo. Então mira a empresa numa direção interessante. E mesmo com toda essa pressão, a gente vê a empresa ainda lucrando, o que é algo assim de se admirar, né? Então mesmo com toda essa pressão, a gente vê que ela tem um lucro de 38,2 milhões nesse trimestre. Tá? A gente vê várias outras operações aí tendo prejuízo e ainda assim sendo tratada de forma positiva. Essa não, ela está lucrando. E a margem dela não é pequena para uma operação dessa de processamento de alimentos, né? Então, margem de 3,3% é uma margem interessante. Eu reforço a estratégia de Catch and Release, tá? Com a banda entre 6 e 8 reais, o que isso significa? Eu imagino que ela vai oscilar entre 6 e 8 reais. À medida que ela se aproxima da banda inferior, a gente compra. Teve ali um ganho de 5 a 10%, eu liquido. Eu ficaria mais na faixa dos 5, quando ela está mais próxima dos 7 reais. E ficaria mais próximo dos 10% de ganho quando ela começa a chegar muito perto dos 6, porque daí de fato tem espaço para crescer, tá? E o montante que eu aplico em cada bloco desse, né? Eu aconselho, eu acho, a forma que eu opero é o quê? Entre 1% a 4% do portfólio, dependendo do quão confiante eu estou naquele trimestre com relação à operação, tá? Mas entre 1% do portfólio a 4% do portfólio, cada bloco desse, tá? As minhas execuções dessa operação estão aqui do lado. Então ali você consegue ver que de fato funciona, eventualmente menos, mais, depende também da minha exigência do quanto eu quero de gain, mas dá para ganhar com isso. E a minha posição, o pedaço mais médio e longo prazo está aqui, junto com as outras posições,
Tá com dúvida? Eu tô sempre no @investircomsim, então tô sempre no Instagram, respondo direct message sem nenhum problema, converso com bastante gente. Inclusive ontem a galera me pressionou bastante para olhar logo o resultado de Camil para poder dar um parecer. Tô sempre lá e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima análise.